E aí, galera, voltamos agora para o nosso quinto Occultcast, certo? O segundo Occultcast do ano. Como eu prometi para vocês, eu vou tentar aumentar a frequência desses Occultcasts para que a gente possa estar sempre aí conversando, né? Bom, primeira coisa que eu reparei, eu gostaria de agradecer a galera que assistiu não, né? Ouviu o nosso primeiro Occultcast, certo? Eu reparei que os maiores problemas dele era um fato de estar muito longo, realmente, a gente vai ter quase uma hora, mas a ideia nunca foi que ele ficasse tão grande. A ideia sempre foi que o Occultcast fosse menorzinho, tipo como um boletim de notícias que sairia de 3 em 3 dias ou de 2 em 2 dias. Então, esse daqui já vai ser bem mais curto, aquele foi maior devido ao fato de ser o primeiro, ter que apresentar, explicar pra galera nova que nunca tinha ouvido nenhum dos Occultcasts, certo? Bom, então vamos já começar falando das matérias que foram postadas no portal. É, matéria sobre medo, certo? O medo eu já citei bastante ele aqui no portal e eu sempre deixei bem claro que o medo é, na verdade, uma característica universal de todos os ocultistas. Ou seja, não tem como um cara chegar e bater no peito, eu sou o fodão, eu sou o pica das galáxias e falar eu nunca tive medo. Se um cara realmente for assim, ele nunca sentiu medo, você pode ter certeza que ele não é o tipo de cara que você vai querer no seu grupo de estudos ou fazendo um ritual com você ou em qualquer lugar, certo? O medo, na verdade, é um mecanismo de defesa físico, certo? Psicológico que a gente tem, que ele protege a humanidade desde que a humanidade existe, certo? Eu lembro uma vez que eu ouvi uma comparação, o cara disse: há muito tempo atrás existiam dois homens da caverna. Um ouviu um barulho e fugiu, o outro ouviu o barulho e ficou, e foi comido por um lobo, certo? Então é basicamente isso. A gente é programado desde geneticamente, há muito tempo atrás, a ter medo do desconhecido. Obviamente, a gente sabe que nós temos que ter controle sobre todo ou qualquer medo, certo? Que venha afetar a gente. Ninguém gosta de uma pessoa medrosa. Qualquer coisa que você for demais, tipo medroso demais, corajoso demais, não é bom. O equilíbrio sempre tem que existir quando você trabalha principalmente com o ocultismo. E o medo é uma constante para quem trabalha com o ocultismo. Eu lembrei inclusive dessa matéria porque um dia desses eu estava vendo desenho animado e do nada eu senti medo. E se não me engano era um desenho do Pica-Pau, cara. Então imagina, você vê Pica-Pau e sentir medo. Não faz o menor sentido. E o porquê disso? Porque na verdade o medo para o ocultista ele pode servir também de termômetro para ele perceber quando ele está sofrendo algum tipo de ataque espiritual. O medo ele vai fazer com que a pessoa não queira sair de casa, vai fazer com que a pessoa não queira sair da cama. O medo vai desanimar a pessoa, o medo vai baixar a autoestima da pessoa. O medo vai transformar a pessoa numa bateria energética, certo? Que a entidade vai poder ficar sugando sem nenhum tipo de reação contrária. Então o que rola? Um dos primeiros principais ataques que toda entidade mágica aprende a fazer é incitar o medo no ocultista. Isso vai impedir que ela se defenda, vai impedir inclusive que ela conte para alguém, certo? E aí com isso ela vai levando. Ah, mas eu sou um cara corajoso, eu não teria medo, eu já vi praticamente de tudo. Cara, eu também já vi muita coisa e tive medo enquanto via pica-pau, saca? O medo causado por entidades é o medo artificial. Esse medo, ele não virá da sua consciência, ela virá do seu subconsciente. E quando o seu subconsciente já for treinado o suficiente para você não sentir medo, esse medo virá na forma de reações físicas, ou seja, todas as reações químicas que o seu corpo libera quando você está com medo vão ser incitadas por essa entidade, certo? Para que você tenha a sensação de medo e, consequentemente, seu subconsciente seja ativado, para que então seu consciente seja ativado, para que você sinta medo. Ou seja, quando uma entidade quer, ela pode realmente conseguir de várias formas diferentes. Foi citado na matéria que existem sim formas de você se proteger desse medo. Ou seja, para que você conscientemente tenha menos medo, basta que você enfrente os seus medos. Existem vários exercícios psicológicos, né, que a gente principalmente vê as pessoas fazendo com fobias, etc., para que crianças e adultos percam suas fobias irracionais.
enfrentando essa fobia. Tem medo de altura, vai para o lugar alto. Tem medo de cachorro, adota um poodle e por aí vai. A gente tem a questão do medo subconsciente, né? Onde a entidade já tem que ser um nível um pouco mais elevado. E para que você possa enfrentar esse medo, você vai precisar de exercícios de concentração e meditação, né? Ou seja, você vai ter que conseguir alcançar o seu subconsciente. Você poderia sim ir para um analista, sei lá, um psicanalista, que também ajuda bastante nisso. E também temos exercícios de meditação que vão te ajudar nesse aspecto, certo? A encontrar o seu próprio o eu interior e falar para ele, rapaz, não fica com medo não. E por fim a gente tem a entidade pirocástica que ela consegue controlar o seu corpo físico, mano. Aí já é um nível bem avançado, onde eu não vou mentir pra vocês, cara. Além de você já ter que dominar completamente todos os níveis anteriores, você ainda vai ter que saber desligar o seu corpo. Quem faz isso, cara? Quem consegue entrar num estado de concentração tão alto que esquece completamente todas as reações que estão acontecendo no seu corpo, porém permanece consciente, certo? É bem complexo. Não vou dizer para vocês, não, é impossível. Claro que não. Muito pelo contrário. A gente tem aí várias doutrinas aí, principalmente hindu, que pregam isso. Só vocês lembrarem do carinha lá que jogou gasolina no corpo, botou fogo de forma de protesto. Pegou fogo parado, mano. O cara nem tremeu, certo? Então seria nesse nível que você deveria chegar, né? Para que você não tivesse nenhuma sensação de medo física, que aí não acarretasse as outras que vieram antes. Bom, obviamente vocês já perceberam que é um pouco complexo, mas obviamente uma entidade que vá te incitar isso também é uma entidade bem escrota, certo? Então, se você souber onde você está pisando, dificilmente você vai ter esse tipo de problema. Então, galera, medo é normal, evitem, né, ter aqueles medos irracionais de viadinho, né? E se a coisa piorar, procurem ajuda. Bom, a outra matéria que eu postei, cara, foi a do Povo das Sombras, que eu particularmente acho esse título muito engraçado, porque não é bem um povo, né, cara? E ele é uma matéria muito popular na Deep Web e na web oculta, vamos botar assim, em casos sobrenaturais, porque a divulgação de vultos pretos e tal é muito antiga e em quase todas as culturas a gente tem esse tipo de visualização dessa entidade que tem o corpo todo preto, na verdade é um vulto, né? E ela tem várias ações. As principais ações que elas têm é de quando você acordar, ela está sentada do teu lado, ou ela está sentada no teu peito, certo? E te impede de levantar. E às vezes as pessoas veem elas andando atrás de outras pessoas e tal. Cara, é basicamente o comportamento geral que você tem de qualquer vulto. Não é nada de incrível e não é nada padronizado, tipo, ou seja, você vai ter 100 comportamentos diferentes para uma espécie só. Então, na verdade, você pode estar englobando muitas espécies aí. Então, eu não chamaria de povo das sombras, até porque muita gente relata o fato deles não terem, no caso, uma forma definida. E acho que povo seria para, né, pessoas ou algo humanoide do tipo. Mas não é bem assim que funciona. O que seria esse povo das sombras? Obviamente, essa é uma das visões ocultistas, não é nenhuma verdade absoluta. Eu já deixo isso bem claro aqui porque tem muita gente que acredita que são alienígenas e tal, né? Eu particularmente não sou fã de teorias OVNI, né? Então, beleza. O povo das sombras. Duas definições gerais são fantasmas, certo? São fluxos energéticos de pessoas que já deixaram o plano físico e esse fluxo energético continuou vagando por aí. Por incrível que pareça, a melhor forma de vocês virem isso é na série Supernatural. Lá eles mostram que um fantasma fica em looping no mesmo lugar e tal, e nem sempre é o fantasma que está ali, é só uma lembrança do fantasma que ficou ali. No Supernatural, obviamente, aparece a pessoa exatamente como ela era, só com alguns detalhes, assim, como se fosse uma televisão velha. Não é bem assim, né? A gente sabe que a energia, conforme ela vai se dissipando, ela vai ficando cada vez menos visível. Ela já é difícil de se ver, então imagina conforme ela vai dissipando. E aí a pessoa acaba vendo vultos, né?
passando e tal, normalmente por onde alguém passava muito. Então, a teoria também do fantasma. A gente tem a teoria também das entidades extraplanárias. Ou seja, você tem algum tipo de entidade que de alguma forma teve a sua frequência energética alterada. Normalmente diz-se que é pelo fato dela ter absorvido energia do plano físico demais, e então ela acabou se tornando levemente física. Então seria uma espécie de vampiro astral que depois de se alimentar ele acaba se tornando um pouco visível. É tipo um mosquito que fica vermelho depois de sugar o teu sangue. Ele é todo pretinho, aí ele sai vermelho e tu consegue ver ele voando porque ele tá lento e vermelho. Seria mais ou menos isso. É um vampiro astral, uma larva astral, um verme astral, que seja. E aí você conseguiu enxergá-lo pelo fato dele estar cheio de energia e mais lento, sei lá, algo assim. E por fim a gente tem a ideia de que seria, no caso, um demônio, alguma entidade um pouco mais evoluída, que se fez ser vista, porém a mente humana não consegue criar a imagem real, certo, daquela entidade, então ela gera simplesmente esse vulto preto. E essa entidade estaria ali porque, na verdade, todos os planos de existência eles, no caso, estariam no mesmo lugar, mas vibrando de forma diferente. Então, na verdade, aquilo seria uma entidade de um outro plano, certo? E você, por algum motivo, conseguiu vibrar a sua terceira visão e enxergou ela ali, certo? Isso lembra muito a teoria do multiverso, que é muito falada na física quântica, mas no ocultismo ela também já é um pouco aceita, só que levando mais em consideração entidades, espíritos, etc. Então vai de cada um, certo? Como prefere enxergar isso. Bom, eu particularmente acho que é uma mistureba disso tudo. Até porque, como eu disse, eles não têm um padrão para trabalhar, ou para aparecer, ou para existir. Então você escolhe aí a melhor teoria para você, inclusive a dos OVNIs, se você quiser, e vai levando em frente. A grande questão do povo das sombras é que raramente, cara, eles afetam alguma coisa no plano físico. Normalmente eles ficam só aparecendo mesmo como vultos, e é aquele clássico, ele aparece no canto do olho, né? E quando você vira pra ver, ele some. Então, quem sabe um dia, né? Bom, a última matéria que eu postei, né, que é mais uma matéria daquele lance de polêmico, foi a matéria Meu Amigo Goethe, né? Eu postei essa matéria ontem, para quem estivesse ouvindo isso daqui, foi no dia 17 de fevereiro de 2016, né? Que eu tava lendo algumas matérias, eu saí de mais um grupo de Goetia e tal, dessa vez, porque eu tô descobrindo que todos os grupos de Goetia são ou criados ou administrados pelo mesmo cara. Então qualquer coisa que eu fale que não agrada a ele, ele vai lá e me tira. Me apaga o post ou me tira do grupo, dependendo se ele é o dono do grupo ou não, né? E aí, tipo, cara, eu concluí que a maioria dos grupos estão sendo infectados por esse pensamento de amizade Goetia. Eu não tenho nada contra a amizade e tal. Se o nego quiser ser amigo do demônio, do capeta, da puta que pariu, eles podem ser, cara. Cada um com seu cada qual. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. Principalmente a galera que já vem praticando aí há bastante tempo, né? A gente tem alguns detalhes que tem que ser levados em consideração antes de você acreditar que você pode virar amigo de um demônio goético, né? Primeiro, eles são demônios, né? E, velho, obviamente, a maioria deles foi demonizado pela igreja quando o material foi encontrado e divulgado, vocês sabem. E a maioria deles não tem tanta informação, certo? No Legemeton que você possa realmente definir totalmente sobre aquele espírito, aquela entidade. Então eu citei isso na matéria, que na verdade depois de ler o Legemeton, você até consegue, beleza, ter um sistema de invocação completo, de conjuração, como você queira chamar, mas você ainda não tem a informação suficiente para que você possa entender o que você está fazendo. Então, uma das primeiras coisas que você faz é procurar todo o simbolismo utilizado por Salomão no seu triângulo, no seu círculo, no seu anel, no seu disco, e ver se aquilo realmente condiz com a sua realidade. Então você vai ver os nomes das entidades ali, dos anjos, dos deuses, os símbolos em si, as cruzes de Malta, os triângulos, tudo, beleza.
Depois que você concluir que aquilo bate pra você e que faz sentido, e sei lá, se você tem que alterar alguma coisa, obviamente você cai na pior parte, que é a parte de procurar a entidade perfeita, né? Em busca da entidade perfeita. Você tem 72 figurinhas, onde você pensa, cara, vou procurar aqui as descrições e ver qual é que mais combina. E aí você vê que as descrições, além de muito pequenininhas, são muito genéricas. Você não tem tanta informação sobre o espírito como você gostaria de ter. Mas você olha uns nomes e você fala, porra, eu já ouvi esse nome em algum lugar. E aí entra a outra fase do estudo, depois que você termina o Legameton, que é você procurar livros de referência sobre aquele nome daquele espírito para ver. Porque, como eu citei, a maioria deles foram demonizados pela igreja. Então, alguns deles foram deuses que foram cultuados de alguma outra cultura antiga que não existe mais e por aí vai. Então, o que rola? Você vai lá e pega um espírito qualquer e você descobre que, na verdade, ele era um deus cultuado maia, saca? E aí você vai entender um pouco mais dele. Quando você lê sobre a cultura maia e descobrir que eles faziam sacrifício, cortavam cabeças das pessoas todo ano novo, saca? E que o ano novo deles é diferente do nosso. E esse tipo de informação é o que você vai anotando, criando e guardando, né, para futura invocação. Para quando você finalmente chamar aquela entidade, conjurá-la, você saber exatamente com o que você está lidando. Ninguém vai fazer uma conjuração Goethe e falar: ei, você é igualzinho ali no livro? Pô, não é não, né? Que droga. Então, é melhor sair pra casa, não era bem isso que eu queria, foi mal, foi engano. Velho, não é bem assim que funciona, não. E a segunda parte que eu gosto de citar é o fato de que o sistema de Salomão, ele é um sistema para você forçar a entidade a fazer o que você manda. O que eles chamam de Goetia tradicional é isso, você vai forçar. Toda hora ele usa o termo. Você obrigará a entidade a mostrar sua verdadeira forma, você obrigará ela a te obedecer, você obrigará vai obrigá-la a recuar, a não te atacar. Você vai ter itens que são repelentes da entidade, exatamente porque ela vai ficar puta com você, certo? Então o sistema Goethe sempre foi muito violento. E era por isso que no começo as pessoas tinham muito pé atrás, muito receio de trabalhar com o sistema goético. Porque ele era perigoso, ele era considerado perigoso. Só que a gente sabe que o tempo foi passando e vieram essas novas resenhas. Eu citei a do Crowley, que é a da Goetia Luciferiana, se não me engano. Eu citei a do Ford, que é a do Ona. E, obviamente, tem a que eu não preciso citar, que são aquelas patéticas e tal. Então, o que rola? Com o tempo, as visões sobre as entidades goéticas foram mudando. Se vocês repararem bem, elas mudaram de acordo com a sociedade. É um reflexo da sociedade. Hoje em dia, a gente tem aí ocultistas querendo fazer amizades com outros ocultistas. Você vê ordens aí, tipo Rosas Grandes. Ordens grandes como a Rosa Cruz abrindo inscrição via internet, entendeu? Ou seja, todo aquele lance de segredo e tal, tá um pouco mais deixado de lado. O lance da amizade entre todo mundo, a união de todo mundo, tá um pouco mais em alta. E isso refletiu na Goetia, que as pessoas estão escrevendo. Então, a própria Goetia do Ford, cara, ela deixa bem claro isso, de que você não deve tal ser tão agressivo com as entidades. Eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia a gente tá num mundo muito bunda, saca? Essa nova geração, Y, Z, sei lá que porra tá muito bunda. A galera não sabe se defender. Então, por não saber se defender, eles preferem evitar o combate, né? Não que isso esteja errado, mas o combate às vezes vai ocorrer e a pessoa não vai estar pronta. É o que acontece. Aí ela chora e se entrega. É o que rola. E na Goethe é exatamente isso que está acontecendo. Certo? A Goethe está refletindo essa nova geração ocultista de merda, saca? Esses ocultistas bunda, vegetarianos e tal. Você vê aí pessoas, não, eu não vou fazer o ritual como deve ser feito, eu não vou derramar sangue porque eu sou vegetariano, saca? Entendeu? Desde quando, se você é vegetariano ou não, importa para uma entidade de, sei lá, 100 mil anos?
entendeu? Sua opinião sobre o que deve ser ou não comer. Então, esse tipo de merda está sendo levado muito pra frente e se difundindo muito e, obviamente, está crescendo bastante dentro da comunidade ocultista. Não da comunidade ocultista séria, certo? Mas sim dessa nova galera que está começando agora a estudar e ler, o que é bem triste. Mas eu vejo, por exemplo, com as pessoas que realmente praticam comigo e tal, de outros grupos, que não mudou nada. Elas continuam tradicionais, vamos botar assim. E rindo, inclusive, em mesa de bar dessa galera nova. Outra coisa que eu queria levantar era a questão de que tem uma galera aí, que eu falei no último podcast, da galera dos enganadores, né? Que os caras inventam e tal, bah. E aí eu vi o carinha falando e tal, que invoca a entidade Goetia todo dia, praticamente. Porque, acho que, se não me engano, ele invoca 24 entidades Goetias por mês, cara. Então, se você parar pra pensar, mano, sabe aquele cara chato que te catuca no WhatsApp, aí você não responde no WhatsApp, ele entra no Facebook, manda um oi, e aí quando você não responde, ele vai lá e te liga. Aí você desliga o celular e liga pra tua casa. E aí você, tipo, não atende e ele aparece no teu portão, tu ouve a campainha, entendeu? Então, eu imagino que esse cara seja mais ou menos assim com as entidades de Goethe, saca? Toda hora ele tá chamando elas pra, sei lá, pra dar oi. Oi, tudo bem? Como é que você tá? E agora, eu já citei antes, cara, se demônios não são seus amigos, imagina com um cara chato desse, o que eles fariam, né? E outra questão foi o fato de por que os demônios não gostam das pessoas. Cara, isso é meio lógico. Em qualquer linha cultural, espiritual, histórica que você for ver, os demônios eles sempre tiveram de frente com a humanidade, certo? Batendo de frente. Se você for levar em consideração, por exemplo, os anjos caídos viraram demônios. Por quê? Porque Lúcifer não gostava dos humanos. E aí os que seguiram Lúcifer, obviamente, também não gostavam de humanos. Então, eles foram atirados ao abismo e lá se tornaram demônios. E esses mesmos demônios são os que você agora está chamando de My Best Friend Forever, saca? E aí você vai lá e pega, sei lá, os djinns árabes. Os djinns árabes eram, no caso, demônios do deserto que se alimentavam dos viajantes, certo? Então também não é uma boa definição. Algumas outras pessoas acreditam que os demônios são grandes reis, duques e deuses de outras dimensões, certo? E que vêm à Terra porque eles querem dominar a Terra. Então, outro motivo para eles não gostarem de seres humanos. A relação que existe entre o humano e um demônio não é simbiótica como a relação que existe entre o humano e o anjo guardião dele. Não é uma relação de comando como é com o elementar artificial, certo? E, na verdade, é uma relação de quê? De troca e favor? Até poderia ser. Mas, pensa comigo, você confiaria num demônio? Se a resposta é sim, você pode dar pause nesse podcast, botar o seu dislike ali porque você é um babaca, entendeu? Chegar e falar, claro, eu confiaria no demônio. Mano, você tá assinando o seu diploma de otário. Então, não. A verdade é essa, você não confiaria, não deveria confiar no demônio porque o que ele quer é comer o seu cu. Então, pra você ter essa relação de troca com ele, livre, vamos botar assim, você tem que ser um idiota. Ah, mas existe sim relação de troca entre humano e demônio. Sim, existe uma relação de troca, mas é uma relação onde você comanda a entidade, você a força a fazer algo e você lhe dá as ferramentas necessárias para que ela faça o serviço. Entendeu? É como se você desse as ferramentas para alguém construir a sua casa. Você daria o cimento, daria o tijolo, daria as ferramentas, daria tudo para ela. Mas você não daria um salário, certo? Ela é obrigada a fazer o que você mandou, mas ela não vai ganhar nada em troca. Você só está dando o mínimo para que aquilo ocorra, certo? Então fiquem com essa visão na cabeça. Obviamente essa matéria vai voltar, porque esses imbecizinhos vão acabar vindo aqui para falar alguma coisa, né? E eu vou parar por agora, a gente vai bater aí 25 minutos. É mais ou menos a média que eu vou querer para os podcasts, no máximo meia hora. Bom, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilha.
Se não gostou, deixa o dislike, explica o porquê, porque só não gostar por não gostar é muito fácil. Ah, se bem se não gostar, só bota dislike lá e foda-se mesmo. Tem gente que não gosta da voz dos outros. Então, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês de novo e até a próxima.